Olá, na minha última mensagem eu falei sobre ser homem uma carga, né? Ou um fardo, ou uma bênção. E como eu prometi, hoje vou falar sobre as mulheres. Ser mulher, uma carga, um fardo, ou uma bênção, né? Como homem, eu só posso meditar sobre a mulher sem sentir pessoalmente o que passa pelo coração, pelo corpo de uma mulher, o que uma mulher sente. Mas pela observação, é possível verificar que a mulher é um ser totalmente diferente do homem. Embora fisicamente também haja diferenças entre um homem e uma mulher, é no interior da alma, dos sentimentos, das emoções, que iremos encontrar as principais diferenças entre um e outra. E é pela maternidade que vou centralizar essa mensagem, com base na vida de 3 grandes mulheres de Deus: Ana, Isabel e Maria de Nazaré. A vida de uma mulher, de qualquer mulher, como vocês sabem, mulheres, não é nada fácil. Se Cristo é chamado por Isaías de homem de dores, não menos verdadeiro é dizermos que as mulheres são mulheres de dores. E poderíamos fazer um paralelismo dizendo que é por isso que há muitas dolores. Dolores é uma extensão da palavra dores. Por isso que você encontra muitas Marias Dolores ou Maria das Dores. As próprias mulheres reconhecem isso e dizem: mulher sofre muito, a começar pela menstruação, um incômodo constante que se estende desde a puberdade até a maturidade. De vez em quando eu me surpreendo perguntando como se viravam as mulheres de antigamente, sem as condições de higiene que possuímos nos dias de hoje. Como sofriam essas mulheres, como passavam vergonha às vezes. Após a queda, Deus se dirigiu a Eva em Gênesis 3,16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição ou concepção, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Provavelmente Eva nunca teve um parto antes da queda. Provavelmente a queda se deu quando os dois, Adão e Eva, ainda não possuíam filhos. Mesmo porque seria muito estranho haver demorado, né, essa queda, porque a serpente não quis perder tempo. Portanto, se para Adão a disciplina do pecado seria dominar uma terra amaldiçoada, com espinho, ervas daninhas, maldição que inclui pragas, doenças e epidemias, e o ganhar o pão com muito suor. Para a mulher foi reservada muita dor, com a concepção de filhos, e põe dor nisso. Não apenas a dor do parto, que inclui também a amamentação, com tudo aquilo que lhe é inerente, foi reservada a Eva e a todas as demais mulheres. E ainda tem, nessa maldição do Éden, reservada à mulher, ainda tem a maldição do marido. Você sabe qual é a maldição do marido?
A maldição do marido é o desejo e o domínio que seriam exercidos sobre a mulher casada. Quantas milhões de mulheres sofrem diante de um marido mau, um carrasco, um alcoólatra, um viciado? Se o marido normal já é duro de se aguentar, imagine um destemperado. Talvez que seja por isso que em nossos dias tem se multiplicado as relações homoafetivas. Mesmo assim, mulheres arriscam a ter um companheiro, porque precisam, assim como o homem também precisa de uma mulher. Mesmo porque a voz da maternidade é ouvida pela maioria das mulheres normais que se casam, voz mais forte que a dor de conceber filhos. Então, premida pela vocação de mãe, as mulheres escolhem um companheiro. Hoje, com a evolução científica, muitas preferem fazer carreira solo, né? Fazer inseminação artificial, serem mães solteiras, para não suportarem um homem que a faça sofrer além do já necessário. E nisso, vamos ver os exemplos de 3 mulheres de Deus. E o primeiro exemplo é o exemplo de Ana. Como eu disse antes, o homem gera e a mulher concebe. Por isso que nos textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, diz: e fulano gerou a ciclano, que gerou a ciclano, que gerou a beltrano, e assim prossegue o texto. O homem gera. E quando fala da mulher, diz a mulher: a fulana concebeu fulano. E assim vai. O homem gera e a mulher concebe. Essa voz era tão forte no coração de Ana, marido de Eucana, de Ramataim Zofim, conhecida como Ramá, da montanha de Efraim, na antiga Israel, há 1055 anos antes de Cristo. Guardem isso, 1055 anos antes de Cristo. Ramataim Zofim, Ramá, ficava numa região que veio a fazer parte do lar dos samaritanos, nos tempos de Jesus, de onde saía a casa de Ana e Eucana todos os anos, para sacrificarem a Páscoa em Siló, onde ficava o tabernáculo. O tabernáculo não ficava em Jerusalém, ficava em Siló. Os tempos de Ana e Samuel é o mesmo período da civilização assíria no Oriente Médio. Ana e Samuel eram contemporâneas dos mercadores fenícios do Mediterrâneo. Também eram contemporâneas do período arcaico da Grécia, período que Ana e Samuel viveram, onde e quando ocorreu o colapso grego, chamado período miceno, onde surgiu o trabalho épico de Homero. Portanto, Homero era contemporâneo do profeta Samuel. Assim como Ana e Samuel eram contemporâneos, pasmem, da civilização Olmeca no México, civilização que precedeu os astecas. É nessa confluência histórica e cultural que Ana desabou em oração, defronte a um pilar do tabernáculo, que ficava em Siló, como já dissemos, onde se recostava o sacerdote Eli numa cadeira de balanço, bem pertinho
do altar onde Ana se prostrara de joelhos em oração. Veja em 1 Samuel capítulo 1, versos de 9 a 12. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Essa expressão, sobre a sua cabeça não passará navalha, é chamado de voto de Nazireu. Portanto, o pequeno Samuel era parecido com o hippie da década de 60, cabeludo, muito cabeludo. Notem a aflição de alma de Ana. Veja a oração de uma mulher estéril nos tempos bíblicos. Ana se considerava tão amargurada por não ter concebido filhos, e que ainda coloca uma condição para Yahvé: se ela tivesse um filho homem. Sim, Ana queria um filho, e por cima tinha de ser um filho homem. Ela pedira isso especificamente em sua oração. E por incrível que pareça, a condição imposta por Ana ao Senhor seria a sua oferta. Oferta essa que implicaria em ela abdicar da resposta de sua própria oração, dedicar o filho a nascer, para servir no tabernáculo a quase 100 quilômetros de sua casa. Ela diz: ao Senhor o darei todos os dias de sua vida. Mesmo não tendo filhos, o único filho pelo qual Ana orava seria oferecido ao Senhor. Ana, como vemos, não pensou apenas nela, mas na remissão de um país inteiro. Sim, porque o filho que ela iria conceber seria um grande profeta do Altíssimo. Não somente profeta, mas também juiz, e depois guia da nação, guia de reis, durante 3 reinados: o de Saul, de Davi e de Salomão. Tentem sentir o que Ana sentiu quando ela orava. O texto fala em aflição de alma e choro abundante. A oração de Ana era acompanhada pelo sacerdote Eli, que confundiu a sua oração com o comportamento de uma embriagada, pois não se ouvia a sua voz, apenas o mover de seus lábios no altar do Senhor. Tente sentir o que Ana sentiu quando foi humilhada pelo sacerdote Eli, pois ela mesma declarou que se sentira como uma filha de Belial, ou filha do diabo, filha amaldiçoada. Esses foram os sentimentos que se passaram no coração de Ana. E depois que Ana e Eucana retornaram para sua casa em Ramá, coabitaram, e Ana concebeu, ficou grávida. Tente sentir o que Ana sentiu quando ficou grávida de Samuel.
1 Samuel 2, de 1 a 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor Yahvé. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluia. Veja que a Ana frágil do tabernáculo, aos pés de Eli, agora fala em poder. Ela diz assim: o meu poder será exaltado no Senhor. 1 Samuel 2, versículo 1. Agora ela fala em poder, e o seu poder não está nela, mas ela diz: está na exaltação do Senhor. Queridos, sem Deus nós não somos nada. Nós nada merecemos de Deus, e nas nossas forças nós nada podemos. E era essa a declaração de Ana ao Senhor. Ela mostra também a confissão dos seus lábios, quando ela diz: a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. E é claro que os inimigos de Ana não eram o homem, mas são as forças que habitam nas regiões celestiais. É pelos lábios que Ana confessa a sua fé, é pelos lábios que confessamos naquilo que nós cremos. Em Romanos 10, versículos 10, uma experiência concreta com Deus, expressa essa exaltação com a sua boca, com os seus lábios, naquilo que ela crê, naquele que ela crê. Realmente Ana proclama assim: porquanto me alegro na tua salvação. Ana sabia que o Messias viria. Ana sabia que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ana sabia que Deus salva o seu povo. Como vemos, como concluímos pela vida de Ana, uma mulher de Deus pensa em Deus em primeiro lugar e não em si mesma. Quando Ana ofereceu Samuel no altar, uma nação inteira foi beneficiada. Portanto, ela não estava pensando somente nela. Queridos, quando nós exaltamos o nome de Deus com os nossos lábios, nós não beneficiamos apenas a nós mesmos, nós beneficiamos uma cidade, nós beneficiamos famílias, nós beneficiamos o nosso país, quando nós testemunhamos da salvação que o homem tem se nascer de novo por meio do sangue de Jesus. Em Filipenses 2, versículos 4, o apóstolo Paulo diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Respondendo a uma pergunta de um fariseu, mestre da lei, Jesus respondeu: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus sobre todas as coisas é obedecê-lo, é servi-lo, como Ana fez, obedecendo ao Senhor e servindo ao Senhor. E depois é amar ao próximo como a ti mesmo, como nos lembrou Jesus. Amar ao próximo como a nós mesmos não é apenas servir os pobres com alimentos, mas amar ao próximo com a si mesmo é pregar ao próximo a palavra de libertação, a palavra de salvação. A vida de Ana nos lembra como é ser uma mulher de Deus, mas também nos lembra que Deus atende às orações de uma filha aflita. Mulheres de Deus,
filhas do Altíssimo. Deus tem prazer em atender às suas orações. O mesmo Deus que faz um ventre estéril gerar um filho, é o mesmo Deus que tem poder para atender às tuas orações, mulheres de Deus. Aleluia. Além do exemplo de Ana, temos como segundo exemplo o exemplo de Isabel. Quem era Isabel? Isabel era descendente de Arão, mulher de Zacarias, que morava nas montanhas da Judéia, e parente de Maria de Nazaré. Como sabemos, o nascimento de João Batista fora profetizado pelo anjo Gabriel a Zacarias, marido de Isabel, enquanto ele estava servindo no seu turno, o turno de Abias, no templo em Jerusalém, pouco antes do primeiro século do nosso tempo. Para ser sacerdote, Zacarias também tinha de ser descendente de Arão, como sua esposa Isabel era filha de Arão. Arão era, como sabemos, o sacerdote, irmão de Moisés, que fora comissionado como sacerdote, como organizador dos levitas. Aqui então temos um casal de levitas, Isabel e Zacarias, ambos descendentes de Arão. Quando a profecia se cumpriu, Isabel soube que estava grávida. Durante os primeiros 5 meses de sua gravidez, Isabel estabeleceu uma regra pessoal, que na verdade era uma oferta a Deus. Lucas 1, 24 e 25. Por 5 meses após conceber a João Batista, Isabel andava pela casa adorando ao Senhor com as seguintes palavras: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Vocês notaram a aflição que passava pelo coração de Isabel? Ela passara pela vergonha das mulheres estéreis, a mesma vergonha pela qual passara Ana, há pouco mais de 1000 anos atrás, a de ser uma mulher sem filhos. Enquanto que a oferta de Ana fora o próprio filho Samuel, a oferta de Isabel foi de adorar e agradecer em oculto, na sua casa, ao Senhor por longos 5 meses. Ela passou 5 meses fechada em casa, somente rindo, louvando e adorando e agradecendo a Deus pelo filho especial que estava no seu útero, João Batista, aquele que haveria de anunciar o Messias. Mas no mês seguinte, no 6º mês, Isabel recebe uma visita inesperada. Lucas 1, 39 e 45. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz, disse Isabel para Maria. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe de meu Senhor? Pergunta Isabel para Maria. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Essas foram as palavras dessa mulher para Maria.
Então aqui vemos uma comunhão familiar entre duas mulheres grávidas. Mas antes de se encontrarem grávidas de seus filhos, na verdade, elas estavam grávidas de Deus, porque eram legítimas adoradoras do Senhor. A gravidez de Deus era uma virtude maior do que a gravidez de filhos. A minha palavra a vocês, mulheres, mulheres sofredoras, mulheres de Deus, fiquem grávidas, mas primeiro fiquem grávidas de Deus. Essa mesma palavra deve ser endereçada também aos homens, homens de Deus, fiquem grávidos de Deus, porque essa gravidez é simbólica, é espiritual. Estar grávido de Deus é Jesus nascendo em mim, implica em eu nascendo para uma vida nova, vida repleta de amor, de justiça, de paz e esperança, vida que gera vida, vida que inspira vida, vida que move outras vidas a viverem conforme o viver de Deus em Cristo. A alegria de alguém grávido de Deus está no cântico de Maria, em Lucas 1, 46 a 50. É uma oração que, quando eu estou grávido de Deus, eu sempre faço. Na verdade, estou sempre grávido de Deus, e sempre canto esse Magnificat, que é o cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que o temem, ou seja, sobre aqueles que o obedecem. Maria sabia, Maria temia Deus, ela o chama de poderoso e santo. Ao contrário, ela se reduz como serva, mas também se sentia como bem-aventurada, porque fez grandes coisas o Senhor. Mulheres de Deus, não se sintam apenas como sofredoras, porque Cristo veio elevar as mulheres à condição de bem-aventuradas. Grandes coisas fez o Senhor por vocês. Maria é o tipo de mulher esperançosa. Durante toda a sua infância, Maria sonhava em ser a mãe do Messias, tão aguardado, como toda menina judia sonhava em ser a mãe do Messias, e Maria era uma delas. Portanto, a sua reação, a reação de Maria, ocorre imediatamente após o anjo Gabriel anunciar a ela a ordem de Deus. Lucas 1, 30 e 33. Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Imagina o que sente aquela menina de 16 anos, 15, 16 anos, diante de um anjo, que diz: o manto do Altíssimo te cobrirás.
E eis que conceberás e darás à luz um filho, que é o Emanuel, Deus conosco. Então, após saber da sua gravidez divina, Maria canta: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria chama o próprio Cristo, o seu filho biológico, de meu Salvador. Por isso, toda a glória tem de ser dado a Cristo e não a Maria. Maria se sente e se chama de serva do Altíssimo. Como servas do Altíssimo são todas as mulheres de Deus. Portanto, todo o valor, toda a glória é dada a Cristo e não a Maria. Maria era uma mulher de Deus, mas não era uma deusa a ser adorada. Mulheres de Deus, homens de Deus, sigam o exemplo de Maria, sigam o exemplo de Isabel, sigam o exemplo de Ana. Ana, que gera um profeta do Deus Altíssimo. Isabel, que gera um profeta que vai abrir o caminho para o Messias. E Maria, que gera o próprio Messias, o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Todas elas encontraram consolo na promessa de Deus. Todas elas confessaram com a sua boca a sua fé no fruto de Maria, cumprindo Gênesis 3,15. E a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, com Maria, todos nós cantamos: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu tenho 3 mulheres adultas na minha vida, que foram mães. Minha mãe Eva, minha esposa Ana Maria e minha filha Beatriz, além da minha linda netinha Laurinha. Todas mulheres que se humilharam na sua fraqueza, mas também que são mulheres bem-aventuradas. Eu lembro-me do sofrimento da minha mãe, para criar, educar e amar seus 3 filhos homens e sua filha Silvia, minha irmã. 4 filhos que foram bem criados por ela na sua fraqueza, na sua pobreza. Embora eu não me lembre, eu soube da sua enfermidade na década de 50, que a levou até o Hospital das Clínicas em São Paulo, com o marido pobre e seus 2 pequenos filhos mais velhos, sem recurso algum, nem mesmo para pagar a viagem de trem até a capital paulista. Eu soube como ela se afligiu quando eu coloquei uma brasa de carvão na cabeça de meu irmão Flávio. Como ela se afligiu em criar os filhos, e vai por aí afora. Eu me lembro da dedicação da minha esposa com o casal de filhos Daniel e Beatriz, que geramos juntos, alimentando-os e vestindo-os como príncipes e princesa, a ponto de lá em Santos ficarmos preocupados com possível sequestro de nossos filhos. E também me lembro da gravidez e do parto natural da minha filha Beatriz, para gerar Laurinha, o seu sacrifício, o seu sonho, a sua luta naquele hospital, e com que vocês se lembram muito bem que oramos por dezenas de horas. Mulheres de Deus, dolores de Deus, vocês são bem-aventuradas, vocês são uma bênção e não um fardo para Deus, porque Ele os chama de bem-aventuradas. Eu
me alegro de trazer essa palavra para você, mulher. Mulher que sofre, mulher que se realiza nos filhos, mulher que se alegra na presença do Altíssimo. Que Deus as abençoe e continuem sendo bem-aventuradas. Tenham consciência dessa bem-aventurança. Quando estiverem tristes, em momentos de baixa estima, lembre-se dessa bem-aventurança. Lembre-se que vocês são bem-aventuradas do Senhor. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Mulheres bem-aventuradas. Se tem alguém que valorizou a mulher, foi Jesus Cristo, homem. A mulher caiu numa degradação, muitas vezes por causa do pecado. A gente vê a história bíblica, né? A história bíblica, ela não esconde isso. A degradação do homem, da mulher, nos valores que Deus deu para cada um. Mas Jesus, quando ele veio, ele valorizou a mulher. A gente vê cenas impressionantes, próprias de uma sociedade machista, quando eles levam uma mulher adúltera a ser apedrejada, né? Mas jogam ela no meio da roda para Jesus ser tentado e dizer o que a gente faz com ela. A pergunta no ar ficou, né? Cadê o homem, né? O adúltero. Cadê o adúltero? Mas jogaram a mulher. E Jesus, de uma maneira tão impressionante, própria da sabedoria que ele é, ele abaixa no chão e começa a escrever algumas coisas no chão com o dedo. E aí ele pergunta, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Que saída, né? E Jesus, ele valorizou tanto a mulher, que você sabia que tinha muitas mulheres com dinheiro. Não eram só mulheres simples que seguiam Jesus, elas seguiam Jesus para servi-lo com os seus bens. Isso está escrito, eu separei aqui as passagens, é Lucas 8, diz que muitas mulheres, Lucas 8, versículos 2 e 3, que Jesus ia pregando de aldeia em aldeia, né, o reino de Deus, e os discípulos com ele, os 12, né, e iam também algumas mulheres, né, que foram libertas por ele, mulheres nobres, tem uma Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam a Jesus com os seus bens. Então muitas mulheres, e também Mateus, no final de Mateus, na crucificação, diz que aos pés da cruz estavam muitas mulheres que tinham servido a Jesus. Então, amados, é uma coisa, o pecado, ele denegriu muito o que Deus quis fazer, né, com relação ao homem e à mulher. Mas na verdade, Jesus, o Evangelho de Cristo, trouxe a correção. Tanto que você vê lá em 1 Coríntios, Paulo, né, falando uma coisa interessante, ele diz que a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11, 7, a mulher é a glória do homem. Mas em Cristo, versículos 11 e 12, 1 Coríntios 11 e 12. Todavia nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem no Senhor. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. É isso que basta. Homens e mulheres, nós somos de Deus. Nós somos de Cristo agora. E outra coisa, em Cristo, quem tem ouvidos, entendimento para entender, que entenda. Não existe macho e nem fêmea. Todos são iguais no Senhor. Amém? Então, homens e mulheres, não há nenhum peso sobre nós, cada um tem a sua parte. E se nós cumprirmos bem a nossa parte, a mulher é serva. Normalmente a mulher tem esse instinto de servir, de fazer as coisas, de colocar ordem, né? De procurar suprir o seu esposo. Isso daí é uma coisa que a mulher, cada uma do seu jeito, né? Não existe comparação.
Homens, não comparem as mulheres. Que mulher, a minha mãe, né, eu lembro que eu sempre quando meu marido fazia isso, eu repreendia meu marido. Eu falei assim, não compare a mim com a sua mãe. Ou não compare com as suas mães. Mas sempre dá uma saidinha às vezes e compara. Ou compara alguém comigo. Comparar minha filha comigo. Não pode. Cada uma tem a sua particularidade, cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu crescimento. O que eu sou hoje, né, é fruto de um crescimento, de uma maturidade que, juntamente com meu esposo, eu adquiri. Amém? Então nós somos mulheres valorizadas, sim. E olha, mulher, você é a glória do homem. Homem, a tua mulher é a tua glória. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa